Na aula de hoje, sobre tabela periódica, a gente vai ver alguns pontos importantes, né? A questão das famílias, dos períodos e principalmente das características de cada classificação que os elementos têm na tabela. Bom, aqui a gente tem uma tabela periódica, né? Alguns pontos eu vou ressaltar são importantes aqui agora. Essa tabela é bem completa, ela está bem colorida, né? Mas todas as tabelas, independente de ser totalmente colorida ou de ser preto e branco, elas têm essa legenda, né? Não somente essa legenda do que você encontra em cada quadradinho, mas também a legenda, uma legenda mais geral, né? Sobre as características, enfim. Então, olha aqui nessa tabela, por exemplo, a gente encontra número atômico, símbolo e nome de cada elemento dentro de cada quadrinho. A gente pode ampliar aqui, ó. Número atômico, símbolo e nome. E essa informação a gente consegue vendo, né, nessa legenda inicial aqui. Outra informação interessante que também vem legendado é sobre as propriedades físico-químicas, né, sobre a classificação dos elementos. Então, aqui é feito por cor e tem cada classificação. E, além disso, também a cor que está escrito, o símbolo do elemento, indica se ele é sólido, líquido, gasoso ou desconhecido. Então, por exemplo, o bromo aqui é um elemento que se encontra a temperatura ambiente no estado líquido. Enquanto que, por exemplo, o berílio, por estar escrito com letra preta, o símbolo, é sólido. E o hidrogênio, em letra azul, significa que se encontra no estado gasoso. Os desconhecidos são aqui para baixo, né, letra cinza. Bom, cada coluna da tabela periódica a gente chama de família. E o nome não é à toa, porque esses elementos têm algum comportamento similar a ponto de serem classificados como elementos da mesma família. São todas as colunas, né? Mas elas se dividem em dois grupos. A família A, que são essas duas primeiras colunas, e a família B, que são essas outras aqui, né? Esse bloco baixo e essas duas linhas que saem aqui de dentro. O hidrogênio, apesar de estar em cima da família 1A, ele não faz parte da família 1A. O hidrogênio é um elemento que não tem família. A gente vai ver mais para frente por que disso, né? Além disso, na tabela também existem 7 linhas, né, ou 7 períodos. Começa daqui, ó, primeiro até o 7º lá embaixo. Lembrando que essas duas famílias, elas saem aqui de dentro, são os elementos de transição interna. Todos os elementos da família A são os elementos representativos. Os elementos da família B são os elementos de transição. E essas duas famílias aqui de baixo são os elementos de transição interna, que saem aqui de dentro, tá? Aqui pela legenda a gente já pode ver que a família de cima é a família dos lantanídeos e a família de baixo é a família dos actinídeos. Então, lembrando, reforçando, famílias são colunas e períodos são linhas. Bom, aqui os nomes, né? Família A são os elementos representativos, família B os elementos de transição. A gente já viu essa imagem na aula sobre como foi organizada a tabela periódica. E a gente vai focar agora na família A. A família A tem nomes especiais para cada família. Então, a família 1A são os metais alcalinos, como o sódio, por exemplo. Aqui nesse GIF a gente vê a reação do sódio em água. Família 2A são a família dos metais alcalinos terrosos, como o magnésio, por exemplo. A família 3A, a família do boro, aqui um exemplar. Família 4A, a família do carbono. Família 5A, a família do nitrogênio. Família 6A, a família dos calcogênios, onde a gente encontra oxigênio, enxofre. Família 7A, a família dos halogênios, onde a gente encontra o flúor, o cloro, né? E a família 8A, que é a família dos gases nobres, que eu vou falar mais para frente. Relembrando lá a história dos períodos, os períodos são linhas, né? O primeiro período é lá em cima e o 7º período é aqui embaixo. Tem família que começa, por exemplo, no 2º período, tem família que começa no 4º período, então
o período sempre se conta diretamente lá de cima para baixo e não um primeiro período para cada início de família. Bom, a gente pode classificar os elementos da tabela periódica em algumas classes. A primeira delas, e a majoritária, se você for observar a tabela periódica, a maioria dos elementos são metais. Então, metais têm características muito interessantes, né? Eles são duros e dúcteis, ou seja, eles são duros, são resistentes, mas eles são maleáveis. A gente consegue produzir lâminas, produzir fios, por exemplo, fio de tungstênio encontrado em algumas lâmpadas. Os metais geralmente são encontrados no estado sólido, né, a temperatura ambiente, mas o mercúrio é encontrado no estado líquido. Metais têm a capacidade de conduzir bem eletricidade, calor, como o cobre, né, em casa a gente costuma ter os fios de cobre. Além disso, a maioria dos metais tem cor cinza e brilho metálico, exceto o ouro, que é dourado, o cobre, que é vermelho. Eles são bons condutores de eletricidade e calor, têm altas temperaturas de fusão e ebulição, a temperatura ponto de fusão do ferro 1538 graus Celsius, é bem alto, e tem uma grande tendência a formar cátions, e a gente vai ver que isso é muito importante quando a gente for estudar a ligação iônica, por exemplo. Bom, quem não é metal é não metal ou ametal, que significa não metal. Enfim, os não metais não possuem brilho metálico, né? Exceto o iodo, que está aqui, e o grafite, o carbono grafite. Eles possuem um certo brilho metálico, mas os demais não, como vemos aqui. São usados em isolantes térmicos, né, como borrachas, por exemplo. A maioria deles, eles se encontram em vários estados físicos, mas a maioria no estado gasoso, a temperatura ambiente, como o oxigênio, por exemplo, aqui a gente vê, né, o oxigênio atmosférico, o ciclo, que ele faz parte. Ponto de fusão e ponto de ebulição é bem menor do que os dos metais e, ao contrário dos metais, que possuem uma grande tendência a formar os cátions, os ametais, né, os não metais, possuem tendência em formar os ânions. A terceira classe são os gases nobres. Gases nobres são os elementos da família 8A, ou grupo 18. Eles recebem esse nome devido à estabilidade, né? Eles não se unem, eles não se ligam a qualquer outro elemento da tabela periódica. Nas condições normais, né? Obviamente, em laboratório é possível obter alguns compostos específicos, mas isso com uma pressão e uma temperatura bem característica. Não tendem a doar ou receber elétrons e geralmente são encontrados na natureza de forma isolada, ou seja, eles não se ligam nem com outro elemento da família, nem com outro elemento dele próprio, nem com nenhum outro elemento da tabela periódica. A quarta, né, o quarto na classificação é o hidrogênio. Hidrogênio é o elemento químico mais abundante do universo e, por ter características bem particulares, ele não se enquadra em nenhum dos grupos. Ele não é metal, ele não é ametal e ele também não é um gás nobre. Ele é o hidrogênio. E ele se encontra sempre, né, pra gente no estado gasoso, altamente inflamável à temperatura ambiente, capaz de combinar-se com metais e ametais, pode tornar-se metálico, e aí nesse caso ele é um supercondutor, e é também usado como combustível para foguetes. Bom, a nossa aula de hoje sobre tabela periódica, o foco principal era falar, né, apresentar as classificações que tem os elementos e também relembrar a questão das famílias, dos períodos, né, e da localização geral na tabela periódica. Eu sou a professora Gisele e você acabou de assistir mais um vídeo do canal É Química, não surta! Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com aquele seu amigo que anda de cabelo em pé com química. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu encontro vocês na próxima aula.